noite a todos. Meu nome é Silvia Regina, eu faço parte desse grupo de 11 psicanalistas que organizou esse ciclo de palestras de como nos afeta a nossa época através do Instituto Tempos Modernos. O Instituto Tempos Modernos foi fundado em 1996 e é um instituto que pratica a transmissão da psicanálise. Hoje a palestra que vai ser apresentada é sobre solidão. Quem vai apresentá-la será a Suzana Palacios, que é presidente do Instituto Tempos Modernos, psicanalista, e Ana Carlênia Oliveira, que é psicanalista também. Bom trabalho para todos. Falar sobre solidão me remete a olhar a nossa própria história e reviver os momentos de estarmos conosco sem um objeto que nos sustenta e nos consola. Primeiro, consolo materno. Depois, a falta desse objeto que nos faz pensar que somos um, que não estamos sozinhos. A figura paterna vem para nos lembrar que aquele outro amado não é a outra metade da laranja, e sim uma unidade complexa. Falo aqui da trajetória dos primeiros anos de vida, quando a criança tem a mãe como primeiro objeto amoroso, tendo com ela um apego muito forte, um vínculo de amor, vínculo que passa a ser desconfortável à medida que a mãe volta seu olhar para outra direção que não somente o bebê. E esse inicia um entendimento que a mãe não é uma extensão dele. Uma angústia terrível se abate. Inicia-se então uma saga em busca do objeto perdido, de algo que nos traga essa sensação de plenitude, de nada precisar, de gozo pleno. Com esse conhecimento, vem também as incertezas e inseguranças de estar sozinho, o que pode ocorrer de forma esmagadora, principalmente quando somos deixados com os outros que começam a fazer parte do nosso convívio sociocultural. A escola, os amigos e familiares passam a ser um aprendizado de como é ser único na tomada de decisões e nas escolhas que fazemos. Por isso, é compreensível e muito comum a angústia que as crianças sentem quando entram na escola e começam a conviver com outras crianças sem a presença da mãe ou familiares que elas já estavam acostumadas. A solidão passa a ser temida, ignorada, tornando-nos dependentes de estar com outros para nos sentirmos melhores, confortados e seguros. Em muitas pessoas, investimos esse poder de nos acalmar, nos proteger em nossas vidas. E muitas vezes choramos quando o relacionamento acaba ou quando somos abandonados. E quero usar esse termo abandonado porque é realmente assim que sentimos muitas vezes. Quantas vezes sofremos inconsolados como uma criança que perde seus pais, sem nos conformarmos em viver sem esses objetos que tanto nos afeta no sentido literal da palavra? Precisamos realmente estar bem conosco, termos passado com mais confiança pelos processos de estarmos sozinhos, para conseguirmos lidar com a ausência dos outros e não colocarmos em relacionamentos que podem ser, por prazer, uma dependência. Estar só pode sempre ser um momento de conhecer a nós mesmos, momento que, por mais angustiante que possa ser, nos vemos de verdade com nossa subjetividade. E qual seria o papel da solidão nessa época atual? Quando há uma busca incessante pelo prazer desmedido, pulando de objeto em objeto, no intento de uma satisfação imediata, negando qualquer angústia ou sentimento que possa defrontar-se com a castração. Bauman retratou, em seu Amor Líquido, o relacionamento humano. Seus personagens centrais são homens e mulheres, nossos contemporâneos, desesperados por terem sido abandonados aos seus próprios sentidos e sentimentos facilmente descartáveis, ansiando pela segurança do convívio e pela mão amiga com que possam contar no momento de aflição, desesperados por relacionar-se e, no entanto, desconfiados da condição de estar ligados, uma relação virtual no sentido próprio da palavra.
Uma forma de estar em todos os lugares e em lugar nenhum ao mesmo tempo. Ter 1.500 amigos e nenhum ao mesmo tempo, dando a ilusão de onipotência e onipresença, onde tudo pode, tudo é possível, não existindo lugar para a falta. Os assaltos a restaurante aqui em São Paulo têm se multiplicado e é assunto recorrente nos telejornais. Diante da propaganda de felicidade plena que o mundo virtual traz, a quantidade de aparelhos celulares e tablets são muito maiores que a quantidade de pessoas. Com essa dificuldade de relacionar-se com o outro no real, as pessoas se limitam a comer e falar o necessário para estarem juntos, mas não fazem muito para estarem reunidos. E nesses casos, o lucro certo realmente é para os bandidos que utilizam desses roubos para ganhar dinheiro sem esforço. Afinal, esses aparelhos se vendem apenas com a ilusão de que somos felizes sozinhos, que o vendedor fala e as pessoas estão tão conectadas que não prestam atenção. E o que vende realmente é a ilusão de que não precisamos do outro. Sabemos que nas relações virtuais, os relacionamentos humanos não são muito mais frequentes e banais, mais breves, sem compromissos, quase descartáveis ou deletáveis. Já nos relacionamentos tradicionais, podem até ser breves, mas nada tem de fáceis ou banais. Por mais fugazes que possam ser, existe um significado, um pensamento e, sem dúvida, uma escolha, sendo sempre uma experiência válida, mas que demanda um desejo, um investimento de querer estar junto. Desejo de formar um laço social, que vai contra os imperativos do para ontem, do rápido, novo e em movimento. Esse negócio me lembrou muito. Outro dia, até macumba é rápido. Antes tinha assim, traga o seu amor em 8 dias. Gente, agora traz o amor em 6 horas. Não dá tempo nem o macumbeiro pegar as coisas. Não dá nem tempo dele correr. Em agosto, o Fantástico estava mostrando uma série sobre o autismo, onde o Dr. Drauzio Varela falava sobre a dificuldade do autista em mostrar afeto, como o contato com o outro pode ser angustiante, as dificuldades de decifrar emoções e de fazer escolhas. E o relato de um pai que tentava explicar para um filho com autismo sobre as regras sociais, explicando que seria interessante se ele cumprimentasse as pessoas, perguntando como elas estavam. E o filho, olhando muito sério para o pai, perguntou por que ele tinha que perguntar isso se realmente para ele não era interessante, ele não queria saber. E essas características, infelizmente, não encontramos só nos autistas, né, no autismo. Vimos esse desinteresse constantemente. Pessoas que evitam contato com outras. Esse não querer saber sobre si e sobre o outro. Não querer enfrentar as angústias, as frustrações que o contato com o outro pode ocasionar, as negações, os rechaços e as incertezas que certamente vêm se a gente se relacionar com o outro. Eu queria citar Bauman, novamente, onde ele fala o seguinte, que até resume bem. No banquete de Platão, a profetisa Diotima de Mantineia ressaltou para Sócrates, com a sincera aprovação deste, que o amor não se dirige ao belo, como você pensa. Dirige-se à geração e ao nascimento no belo, que deve ser realizado ou protelado, acelerado ou interrompido. Amar significa abrir-se ao destino, a mais sublime de todas as condições humanas, em que o medo se funde ao regozijo num amálgama irreversível. Abrir-se ao destino significa, em última instância, admitir a liberdade no ser, aquela liberdade que se incorpora no outro, o companheiro no amor. A satisfação no amor individual não pode ser atingida sem a humildade, a coragem, a fé e a disciplina verdadeira, afirma Erich Fromm, apenas para acrescentar, óbvio, com tristeza, que em uma cultura na qual são raras essas qualidades, atingir a capacidade de amar será sempre necessariamente uma conquista. E assim,
E assim é numa cultura consumista como a nossa, que favorece o produto pronto para uso imediato, o prazer passageiro, a satisfação instantânea, resultado que não exijam esforços prolongados, receitas testadas, garantidas de seguro total e devolução do dinheiro. A promessa de aprender a arte de amar é a oferta, falsa, enganosa, mas que se deseja ardentemente que seja verdadeira, de construir a experiência amorosa. A semelhança de outras mercadorias, que fascinam e seduzem, exibindo todas essas características e prometem desejos sem ansiedade, esforço sem suor e resultado sem esforço. Sem humildade e coragem não há amor. Essas duas qualidades são exigidas em escalas enormes e contínuas, quando se ingressa numa terra inexplorada e não mapeada. E é a esse território que o amor conduz ao se instalar entre dois ou mais seres humanos. Com tudo isso, a gente entende que tem um caminho individual a percorrer e escolhas que podemos fazer para enfrentar a nossa solidão. Obrigada. As solidões, como as outras formas clínicas que vimos, são expressões de uma perda subjetiva, de um despejo do sujeito do campo do outro, e quando digo isto, digo da linguagem, de uma ruptura a respeito desse lugar, ou também pelo eclipse do mesmo. E vocês sabem que a linguagem não é outra coisa mais que o campo onde encontramos o sentido de nossa vida e o campo onde existimos. Estas diversas formas do mal-estar e hoje até do mal-viver, das quais até agora nos estamos ocupando teoricamente, se desprenden dos obstáculos que sofren os diferentes liames ou os diferentes vínculos, seja por falta de recursos simbólicos, seja pela satisfação que representan ou pela rejeição que producen. Assim, com estas barreiras que são de cada mas a ideologia de nossa época, o corpo como organismo vivo é o último bastião que reina para todos como um novo Deus fetiche. Único real em comum da espécie humana, segundo supõe hoje o espírito de nossa época, com sua arte de destruir cabeças ou de reduzir cabeças. Essas falsas ciências que hoje já se adjudicam um saber total do homem e, portanto, também de seu controle, porque o supõe transparente, nos prometem um sem limite para nossos poderes. Embora sejam falsos saberes que o mercado financia, não deixam de ser o paradigma das falsas crenças que hoje infernizam a tantos. Sentir um vazio desesperador, uma solidão insuportável, é o que ouvimos cotidianamente e não somente em nossos consultórios. Estes afetos são efeito de um desamparo subjetivo, de uma pauperização da humanidade que leva hoje a cada e também massivamente a tantos como as cenouras levam os burros. No contexto delirante em que vivemos, onde é recusado o propriamente humano, o vazio e a solidão retornam intensificados, já que os indivíduos, sem recursos simbólicos, ficam à mercê do pulsional, sem lugar nesse campo do outro, sem lei, sem orientação de nenhum desejo, impulsionados a uma errância, a uma deriva sem nenhum ponto fixo, sem qualquer âncora, ordenados pelos significantes mestres que o mercado impõe, acreditando nesses significantes ao nível da fé, o que os deixa passivos na espera de alcançar a plena satisfação. Como a plena satisfação é impossível, a insatisfação relança novamente a aposta por outro objeto fetiche, no qual se acredita que cumprirá
con o prometido. De desencanto en desencanto se conforma un curtocircuito infernal, aditivo, maníaco, angustiante, contrariamente realmente a todo o que é requisito da condición humana. Os imperativos, que como tais ordenan gozar, impulsionan al consumidor a consumirse nunha interminável procura do gozo que só axiganta as súas carencias. Como non ver que hoxe as solidões que afectan a tantos son o fruto non comestível ou indigesto que se colle por gozar autísticamente. As ideas e os ideais que hoxe dominan o noso social son de gozos autistas. E os gozos autistas son os gozos que prescinden dos outros. Son ideais que renegan da castración, por tanto da diferencia sexual. As que empurran a encontrar parceiros por fora do sexo, quer dizer, parceiros asexuados que a técnica produz e o mercado ofrece masivamente. A errancia propia dos individuos hipermodernos é un termo que o filósofo Heidegger toma para dizer de unha das formas da inautenticidade. Inautenticidade que leva a imposibilidade de permanecer en parte alguna, impedindo así, dice o filósofo, cualquier repouso. Que repouso podería ter o individuo ávido de novidades e voraz pelos tope de línea? Aquele que se disloca en un zapping continuo de unha coisa a outra, de un obxeto a outro. E así vemos como a errancia é solidaria de unha metonimia imparável que nada detén. As solidões contemporáneas que caracterizan noso mundo son un producto que, por súa vez, produz adultos perversos polimorfos, o que non deixa de dizer a famosa frase que caracteriza aos adultos de hoxe, un infantilismo generalizado. Por todo isto que les digo, nos é necesario diferenciar estas solidões que se manifestan socialmente e ás veces de forma patolóxica nos isolamentos extremos, nos gozos autoeróticos, nas impotencias, que son as figuras da solidão producidas pelo nihilismo, pelo liberalismo e, por que non, pelo retorno do egoísmo sadiano, chamado por Sade mismo isolismo, como un neologismo de súa invención referido á solidão radical do ser, a non relación simpática pelo outro no sentido da solidão propia do que fala, que por iso mesmo é humano. Necesitamos entón diferenciar as solidões da solidão do suxeito, porque o suxeito está sozinho en súa constituición vacía. O suxeito se constitúe en un vacío sin sustancia, solidão radical que ninguna relación interhumana, inclusive amorosa, poderá preencher ou cancelar, xa que ten como agente principal a linguaxe. E este é un vacío estructural que cada un trata de preencher e completar, por certo, imaginariamente, a través de diferentes estrategias fantasmáticas que así velan o vacío. Que vacío? O vacío que há na linguaxe a respeito do sexo e a respeito do ser. Esta é a solidão imposible de eliminar, de deletar por ser constitutiva da existencia. Cuando nós falamos de gozos autoeróticos, falamos dos gozos que se obtén con os parceiros asexuados, ou tamén sin eles, con a masturbación, mas sempre por fora do vínculo con os outros. Satisfações que son rexeição do inconsciente, que distancia cada vez máis do desexo, deixando os gozos letais xogar en súa partida. Embora diferenciemos a solidão do suxeito das solidões propias da ideoloxía de nosa época, non podemos deixar de recoñecer que as solidões impostas pelas políticas do mercado afectan o máis íntimo
de qualquer subjetividade. Pois bem, Freud encontrou muito cedo a existência de uma solidão estrutural. Ele a chamou Hilflosigkeit, desamparo. Primeira posição inerme do sujeito por nascer prematuro, inacabado, absolutamente dependente e necessitado do outro e invadido por estímulos que ultrapassam sua capacidade de elaboração. Em relação a este desamparo estrutural, que as defesas sempre serão saber fazer a partir dessa solidão, desse desamparo primário. Também podemos ler em Freud que há uma solidão neurótica, a que não cessa de escrever-se tanto no pensar ruminante do obsessivo quanto na subtracção histérica, que por algo Hegel a chamou a alma bela, verdade? Assim como também na prevenção fóbica. E não é na solidão estrutural que o perverso erige seu fetiche e o psicótico seu delírio. Lacan reconhece a solidão radical no encontro solitário com o real de la língua. E assim fez desta solidão estrutural o primeiro traumatismo comum a todos os seres humanos. Neste para todos, cada falante, neste para todos, já que é para todos o traumatismo que se põe em jogo no encontro de aquele que sin ter nenhum recurso entra na língua, isso é o traumatismo, que Lacan chama traumatismo, para botar o buraco junto com o trauma. Isto e neste para todos, cada um encontrará a forma de escrever sua singular solidão.